Bom dia, nesse vídeo eu vou estar demonstrando aqui três ferramentas do Photoshop, mas que podem ser usadas em outros softwares para estar fazendo alguns ajustes na imagem. Algumas dessas ferramentas podem até ser consideradas como um melhoramento, porque acabam ajustando a qualidade da iluminação para algo melhor. Mas em relação a formas, ajuste na imagem em si, não é considerado um melhoramento porque não existe um padrão certo de qualidade, né? Mas enfim, as ferramentas são o Healing Brush, que aqui no meu Photoshop português está como pincel de recuperação para manchas, né? O Liquify, que aqui está como dissolver. E o outro eu acho que é algo exclusivo do Photoshop, não tenho certeza, que é o Camera Raw, que mexe bastante com essa relação de histograma, contraste e iluminação. Depois eu vou demonstrar. Bem, primeiramente nessa imagem aqui, eu vou estar aplicando o efeito do Liquify. O que é o efeito Liquify? Que é o dissolver. Basicamente, ele pode alterar formas de tamanho, tanto aumentar o tamanho de certas formas, como diminuir. Eu posso aumentar o tamanho do ombro da moça, diminuir o tamanho do rosto, aumentar o tamanho dos lábios, esse tipo de coisa. Aí eu vou estar demonstrando aqui, ó. Primeiramente eu venho em filtro e venho em dissolver aqui. Aí vai abrir outra aba. Antes de mais nada, é melhor até eu criar uma outra camada em cima dessa, duplicando, apertando Ctrl J, para que todos os efeitos que eu venha a aplicar a partir de agora sejam aplicados na camada duplicada. Assim, no final, eu vou estar demonstrando a imagem sem o efeito e com o efeito, só para ter uma melhor visualização. Primeiramente, eu venho em dissolver aqui, né, que é o Liquify. Eu vou estar aplicando alguns efeitos básicos aqui, que já vem incluída. Aqui na aba, você pode ver que no Photoshop já tem algumas pré-definições, como olhos, nariz, boca e forma do rosto. Eu posso fazer algo manual, vindo aqui ó, em ferramenta de deformação progressiva. E aqui eu posso aumentar o tamanho do pincel e fazer algo bem manual, ó. É só aumentar a pressão para ter uma melhor visualização. Enfim, ó, eu posso distorcer a imagem completamente aqui. Mas aqui eu acho que fica algo bem não natural. Tira a naturalidade da imagem. Aí eu gosto de usar essas ferramentas aqui pré-definidas. Por exemplo, aqui em forma do rosto. Vou dar um zoom. Forma do rosto. É largura do rosto. Eu posso dar uma diminuída aqui, ó. É algo bem leve. Maxilar, posso diminuir também. O rosto da moça ficou bem mais fino. Essa altura do queixo, como ela tá sorrindo na imagem, acaba distorcendo se eu mexer muito aqui, ó. Aí nessa imagem eu acho melhor deixar normal. Posso diminuir a testa se eu quiser também. Aqui, ó. Opa. Diminuir ou aumentar. Diminuir um pouco só para demonstrar. Pronto. De resto, eu acho que tá bom. Depois eu vou demonstrar. Vou demonstrar agora como era antes e como ficou. Ó, antes era um pouco maior o rosto dela. Vou dar um zoom aqui para melhor. Era um pouco maior. Só diminuir alguns tamanhos. Pronto. O segundo efeito que eu vou utilizar, eu posso usar tanto agora o Healing Brush para remover algumas manchas da pele dela, ou posso usar o Camera Raw para ajeitar a iluminação e depois o Healing Brush que fica melhor. Eu vou utilizar primeiro o Camera Raw só para vocês verem como a própria iluminação já tira alguma dessas manchas. Venho aqui em filtro do Camera Raw. E aqui ó, abre outra aba novamente. E de antemão você já pode ver que ele mexe com histograma. Aqui é algo que não está tão constante assim. Podemos ver que depois da metade fica algo bem
com valores bem mais altos. Mas o que eu quero fazer aqui é deixar esse histograma o maior constante possível. Tipo, aumentar ele de tamanho aqui e aumentar ele de tamanho aqui, para ficar algo bem constante. Aí o que eu posso fazer? Aqui na temperatura, eu escolho se eu puxo para algo mais amarelo, algo mais de dia, ou algo mais escuro de noite. No caso, nessa imagem eu vou deixar algo mais claro, né? 7, tá bom, acho. Aqui, novamente, eu escolho algo mais verde ou algo mais rosa. A pele é um pouco mais rosada, então eu deixo aqui no 8, tá bom? E aqui, exposição e contraste, eu não gosto muito de mexer no Camera Raw essas opções. Em relação ao contraste, eu creio que seja melhor utilizar as curvas. Aí eu só mexo no real, daqui para baixo, do realce para baixo. O realce, no caso, vai melhorar a iluminação, ó, fica algo bem mais claro. Só desabilitar isso aqui. Fica algo bem mais claro. Se eu diminuir, fica mais escuro. Como eu quero melhorar a iluminação, vou deixar aqui em 50 e pouco. E aqui na sombra, eu tiro um pouco dessa iluminação, melhorando o contraste. 40 tá bom. Aí vocês podem ver que quando eu aumento o realce, o histograma puxa para a direita. E quando eu aumento a sombra, ele puxa para a esquerda. Aí se eu aumentar o realce e diminuir a sombra, eu acabo aumentando o histograma de tamanho, deixando ele um pouco mais constante. Aqui, nos pixels brancos e pretos, eu posso aumentar a quantidade de pixels brancos, ó, puxando o histograma mais ainda. E posso aumentar a quantidade de pixels pretos. Diminuir, no caso. Deixando ele mais branco ainda, mais iluminado também. Só que, se você puxar muito, acaba que a imagem perde todo o efeito que a gente está aplicando. Aí ele tem essa ferramenta aqui, ó. Nesses dois quadradinhos, eu posso clicar neles. E ele vai dizer até quando é recomendado eu aumentar os pixels brancos ou diminuir os pretos. Por exemplo, aqui, ó. Se eu aumentar muito os pixels brancos, começam a aparecer essas manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas, elas não vão aparecer na imagem original, elas só estão indicando que nessa parte da imagem onde tem as manchas vermelhas está muito iluminada. Então é recomendado que eu retire um pouco dos pixels brancos. Eu posso tirar essa ferramenta aqui, ó. Ela só basicamente diz onde eu deveria tirar a iluminação. Então eu diminuo um pouco os pixels brancos, porque está ocupando a pele dela. Aí vai ficar muito clara. Diminuo um pouco, ó. Pronto, aqui tá perfeito. Não tá mais na pele dela. Só em algumas partezinhas, mas não tem problema. E o pixel preto é a mesma coisa. Se aumentar muito, ele fica azul, indicando que a imagem está muito escura nessas regiões. Então eu diminuo o máximo possível, o cabelo dela não fica tão preto assim. Tá bom aqui. Vou deixar no 0 mesmo. Perfeito. Aí eu posso vir aqui, ó, em detalhe e na nitidez. Na nitidez eu só vou mexer com a intensidade. Basicamente ela vai deixar a imagem mais nítida. Porém, se eu aumentar muito, não sei se está dando para ver no vídeo, mas acaba aparecendo algumas manchinhas, algumas imperfeições assim, que nem na imagem original tinha, mas se eu aumentar muito a nitidez aparece. Eu deixo algo bem baixo, em torno do 30 aqui. E na redução de ruído eu só mexo na luminância, que basicamente dá um desfoque na imagem. Se eu aumentar muito, a imagem fica bem desfocada. Só para retirar algumas manchas. Só que acaba se eu aumentar muito, não tira completamente o efeito que eu tinha colocado nas outras ferramentas. Aí eu deixo em torno de 8 aqui, só para dar um desfoque básico. Volto aqui para básico, né? E venho aqui em vibração e saturação. Na vibração, basicamente ele é como se fosse a nitidez também, só que de uma forma mais leve. Eu posso deixar um valor um pouco mais alto. 40 aqui tá bom. E na saturação, ele
aperfeiçoa o que eu mexi aqui em cima, que é a temperatura e colorir. Então se eu puxar muito, ó, vai ficar algo bem amarelo, que é a cor que eu estava mexendo. Então deixa algo bem baixo, aqui em torno de 8. Eu venho aqui no branco e diminuo só um pouco, porque dá pra ver que o vermelho está entrando na pele dela. E diminuo um pouco, aumento o preto, para ele sumir. Pronto, perfeito. Dou um OK. Carregando. Pronto. Aí se você quer ver o antes e depois, é só clicar no olhinho, ó. Antes era assim, agora tá assim. Agora, como última ferramenta, eu vou utilizar o Healing Brush, que está aqui no Photoshop como recuperação para manchas. Basicamente, ele vai suavizar algumas manchinhas, espinhas que eu queira. Por exemplo, aqui embaixo. Eu dou um cliquezinho e ele vai tirando as manchinhas. Bem, no rosto eu tentei tirar a maioria das espinhas que ela tinha, né? Deixar algo um pouco mais suave. Se eu quiser, eu posso retirar esses sinais dela também, mas eu acho que não seja preciso. Mas só clicar, também suaviza. Basicamente é isso. Aí se você quiser ver o antes e depois, ó, era assim, ficou algo assim.